CC com a unidade de arcos ou ângulos na circunferência. Iniciamos aqui recordando do sistema de medidas angular. O sistema sexagesimal, o sistema inglês. Nada mais nada menos é o sistema em graus, que representamos um grau por esse símbolo da bolinha, que vem a ser submúltiplo do grau minuto e o segundo. Então, nós temos aqui as unidades fundamentais do sistema sexagesimal, que é o denominado em graus. As suas equivalências, nós temos que 1 grau equivale a 60 minutos. Por sua vez, 1 minuto equivale a 60 segundos. E, senhores, 1 grau equivale a 3.600 segundos. E nós temos que a volta completa, ou seja, uma volta em torno de um ponto, equivale a 360 graus. Senhores, em relação ao sistema de medidas angular. No sistema de medidas angular, os ângulos podem ser expressos em graus, minutos e segundos. E como apresentamos com essa estrutura? E um detalhe que você pode também usá-la, a condição de soma entre eles. Agora, com a lembrança que esses valores B e C, que são as unidades, os submúltiplos do grau, eles devem ser sempre menores do que 60. Senhores, o que é um radiano? Nós temos aqui, por exemplo, um círculo e um radiano. Vamos ver nessa nossa fundamentação que ele nada mais nada menos trata-se de um ângulo cuja medida, a unidade da medida de ângulos, trata-se de um ângulo central correspondente a um arco cujo comprimento é igual à medida do raio dessa circunferência. Então, senhores, a representação de um radiano, nada mais nada menos, trata-se de um raio, de um arco, em que o seu comprimento equivale ao raio da referida circunferência. Senhores, uma circunferência, trabalhamos com ela em geral na dependência de 2π radianos, que podemos simbolizar dessa forma, que nada mais nada menos equivale a um arco ou a volta em torno do ponto, que é 360 graus. A meia volta, ou seja, π radianos, equivale a 180 graus. Se isolarmos o valor do radiano nessa condição de igualdade, ficamos com um radiano a depender dos 180 divididos por π. Então, senhores, nessa nossa circunferência, nós temos aqui uma lembrança do AB, arco AB, valendo a medida do raio. E se isso acontece, esse arco central, θ, equivale a 1 radiano. E 1 radiano, em termos aproximadamente do grau, equivale a 57 graus, 17 minutos, 44,8 décimos de segundos. Então, senhores, aí uma pequena recordaçãozinha sobre os radianos. Como converter graus em radianos? Senhores, é bastante simples. Basta você multiplicar a medida do arco em graus por π sobre 180 e simplificar o resultado. Um exemplo para recordar: 60 graus, por exemplo, para radianos. Tomamos o 60 e o multiplicamos por π sobre 180. Senhores, simplificando 60 e 180 por 60, ficamos então a depender de π sobre 3 radianos, o valor de 60 graus transformados. 90 graus, senhores, a mesma coisa. Vamos tomar o 90 graus e multiplicá-lo por π sobre 180. Senhores, simplificando essa fração ou esse produto por 90, ficamos a depender de π sobre 2, então o que vale 90 graus, ou seja, 90 graus é o nosso π sobre 2 radianos. 270, o mesmo, né, senhores? Vamos tomar o 270 e multiplicá-lo por π sobre 180. Senhores, simplificando isso aqui por 90, né, dá para a gente chegar ao final que 270 graus equivalem a 3π sobre 2 radianos. Então, senhores, aí uma lembrada de como você converter graus em radianos de uma maneira bem prática e bem rápida. E como você converter radianos em graus? Senhores,
No caso agora multiplicamos o dado, no nosso caso aqui, por exemplo, item A, 11π sobre 4 radianos. Para chegarmos a graus, vamos multiplicá-lo por 180 sobre π. Senhores, fazendo aqui as possíveis simplificações do π, né? 180 e o 4 dá para simplificar, dá 45, e vezes 11 dá o 495 graus, ou seja, 11π sobre 4 radianos, 495. 2π sobre 5 radianos, senhores, multiplicado por 180. Com as possíveis simplificações, chegamos então a 2π sobre 5 radianos equivaler a 72 graus. Π sobre 18 radianos, senhores. Multiplicamos por 180 vezes π, simplificamos aqui o π, 180 por 18, senhores, 10. Então, 18π é o nosso 10 graus. Então, está aí uma maneira bem prática. Senhores, informações, observações importantes do ângulo 1 radiano. Ele possui essas propriedades. Então, vamos considerar aqui um ângulo com essa dimensão. Nós já vimos que o ângulo de 1 radiano trata-se nada mais, nada menos de um arco de circunferência em que a medida desse arco, no nosso caso aqui, o AB, é o próprio R, né? Então, senhores, trabalhando em relação a isso, o que você verifica de importante sobre isso? Se você aumentar o raio da circunferência, digamos, o OA for para o OA', o que você verifica? O comprimento do arco vai aumentar. Da mesma maneira, se aumentarmos o OA para o OA duas linhas, o comprimento do arco fica bem maior. Mas a curiosidade, senhores, é que o arco central, ou o ângulo central θ, permanece o mesmo. Ou seja, ele continua na dependência de valer sempre 1 radiano. Senhores, o que podemos dizer então? Um arco AB qualquer tem tantos radianos quantos raios neles couberem. Isto é, para você medir um arco em radianos, no caso, por exemplo, aqui o nosso AB, o que você faz? Você toma a medida do arco, o AB, por exemplo, e divide pelo raio. Então, senhores, podemos generalizar como a medida do ângulo θ é sempre L, medida do comprimento do raio, ou desculpa, do arco, dividido pelo raio. Essa é a formulazinha, senhores, que nos ajuda em vários problemas. Vejamos aqui algumas. Quantos radianos mede um arco de 6 centímetros numa circunferência de 2 centímetros de raio? Então, nós temos aqui a nossa estrutura, né? Nós temos a dimensão do arco, AB, valendo 6, e o raio valendo, dessa circunferência, valendo 2. O pedido é quanto vai valer, né, em radianos, a medida desse nosso arco. Então, senhores, vamos usar o θ igual a L sobre R. Nosso caso, o nosso L é a medida do arco, 6 centímetros, e o nosso raio 2. E aí, senhores, o nosso θ passa a valer quanto? 6 por 2 em centímetros. Trabalhamos, então, com esse θ valendo 3 radianos. Então, senhores, é só dividir a dimensão do arco pela dimensão do raio. Um outro, senhores, comprei um pedaço de queijo de Minas com um raio medindo 15 centímetros e arco 25 centímetros. Quantos graus mede o ângulo? Então, senhores, vamos aqui supor o nosso queijo. Então, nós temos o raio valendo 15 centímetros e o arco do nosso queijo valendo 27. Ele está interessado qual a medida desse nosso arco, desse nosso ângulo, em graus. Então, vamos aqui usar aquela formulazinha. O nosso θ vai valer quem? Comprimento do arco sobre o comprimento do raio em radianos. Mas ele está interessado, senhor, essa medida em graus. Para isso, vamos ter que converter 27 sobre 15 radianos para graus. Já vimos há pouco, é só você multiplicar por 180 sobre π, senhores. Fazendo aqui as nossas continhas, nós chegamos então a aproximadamente 103 graus. Então, senhores, é um probleminha a respeito desses nossos trabalhos com arcos de circunferência. E no mais, senhores, valeu, um abraço, até a próxima.